Hello everyone, eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos com a resolução das atividades do PET 2, Plano de Estudo Tutorado, né? E esse vídeo é sobre a atividade da semana 2, volume 2, Língua Inglesa, 7º ano. Essa aqui é a primeira página que vocês já conhecem, então não deixem de ler, são as orientações para vocês e o que se espera que você aprenda com essa atividade. Logo em seguida, nós temos uma atividade aí, tem um cartoon, né, do lado tem um texto que tem um destaque, nós vamos trabalhar com esse destaque logo em seguida, e aí eu vou pedir a vocês, como sempre, que leiam as questões primeiro, porque assim fica mais fácil de encontrar o que vocês precisam, tá? Então, eu vou estar falando aí nessas questões sobre variação linguística, é o destaque do texto e também o que está no cartoon. Na questão 2, está falando assim, em relação à imagem, responda. Então, vamos focar nessa imagem e no que eles estão dizendo. Eu tenho aí o Batman e o Robin. O Robin fala assim, My students speak American English. Os meus alunos falam inglês americano. Aí o Batman dá um tapa na cara do Robin e fala assim, Be an educator, chamando a atenção dele, né? Seja um educador. Então, se o Batman está chamando a atenção do Robin, né? Para ele ser um educador, vamos ver qual é a resposta que nós vamos marcar aqui. O mais importante é respeitar a norma padrão da língua, que é o que o Robin está dizendo. Os estudantes devem estudar o inglês americano, que é o que o Robin está dizendo. Um bom educador deve valorizar e respeitar as variações linguísticas, evitando assim o preconceito linguístico, que é o que o Batman está chamando a atenção do Robin. Então, nós vamos marcar essa daqui. Número 3. A respeito da frase Linguistic variation is a natural phenomenon which does not depend on one's wish for it to happen or not. Então, vamos colocar ela em destaque aqui. Está falando assim, a variação linguística é um fenômeno natural que não depende do desejo de alguém que aconteça ou não. Isso acontece naturalmente. Lembra da atividade passada que a gente falou sobre variação linguística? A gente falou sobre dialetos, né, diferentes em determinados grupos e regiões? É a mesma coisa, é disso que a gente está falando aqui. Nós mineiros, por exemplo, temos o nosso sotaque diferente, o nosso jeito de falar diferente, que nós mesmos não percebemos. Mas as pessoas que vêm de outros estados ou vêm de fora percebem, né? Ah, esse daí é mineiro. A mesma coisa acontece com a gente, né? Quando a gente encontra com alguém que veio de São Paulo, do Rio, né? Um carioca, um paulista, um nordestino, a gente logo percebe de qual região ele veio pelo seu sotaque, pela sua forma natural de falar, né? Então, isso é que é chamado de variação linguística. E a gente viu isso, ela pode ser regional e ela pode ser dentro da mesma região em grupos diferentes, né? Então, marque a opção correta. A variação linguística é algo controlado pelos gramáticos. A variação linguística depende do desejo de cada um dos falantes. A variação linguística independe do desejo das pessoas. É o que a gente acabou de dizer aí nessa frase, né? Ela não depende do desejo das pessoas, ela acontece naturalmente. Então, nós vamos marcar a terceira opção. Logo em seguida, tem um trecho em negrito aí falando sobre fábulas, tá? Então, a gente vai ler porque ela vai nos ajudar na próxima atividade. As fábulas são narrativas muito populares. Nela, os animais falam e possuem características humanas. No final, sempre apresentam um ensinamento moral para as pessoas. E aí fala de Esopo, que escreveu várias fábulas, né? E entre elas está a Raposa e as Uvas, que é o que nós vamos ver no texto a seguir. Eu imagino, então, que depois de ler esse trechinho, todo mundo já lembrou o que é fábula e provavelmente em algum momento já ouviu alguma, né? E aí eu tenho o texto, né? A raposa e as uvas, e no finalzinho do texto está destacado aí qual é a moral da história, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou pedir a vocês que antes de iniciar a leitura, vocês leiam o vocabulário. E depois de ler o vocabulário, façam aquela leitura que eu sempre recomendo, né? A leitura visual primeiro. Vocês vão ler linha por linha, tentando fazer a conexão, né? Reconhecer as palavrinhas que vocês conhecem, as palavrinhas que são familiares para vocês, e as palavrinhas cognatas, aquelas que são parecidas com as do português. E aí vai ainda introduzindo essas palavras que estão no vocabulário, que são as palavras novas. Depois façam novamente a leitura, porque aí vocês vão conseguir compreender qual é o tema central, o que está acontecendo nesse texto aí.
Na atividade número 4, está pedindo para a gente numerar os trechos da fábula com a ideia principal de cada parágrafo. Então, foram retirados aí 4 trechos, né? Foram divididos em 4 trechos aí. E depois eu tenho as ideias principais em português. O que eu vou fazer? Eu vou ler cada trecho aí em português, né? Cada opção em português. E vou pegar uma palavrinha-chave que vai me ajudar a encontrar a resposta lá nos trechos que estão em inglês, tá? Assim fica mais fácil da gente entender. A raposa acha que está se desgastando para pegar um cacho de uvas que estão verdes e azedas. Então, depois que vocês já fizeram a leitura aí 2 vezes do texto, fica mais fácil de encontrar, né? Lá no trecho 3, ele fala, né? What a fool I am, he said. Que idiota eu sou, ele disse, né? Então, ele já começa falando assim, eu estou aqui à toa, eu estou aqui fazendo uma coisa que em vão, não está adiantando, né? E aí, no finalzinho, ele ainda fala assim, and off he walked very, very scornfully. Então, eu tenho a palavrinha scornfully lá no vocabulário, que é com desdém, né? Com desprezo. Ele saiu andando com desprezo, porque ele não conseguiu pegar as uvas. Então, eu imagino que essa resposta está no trecho 3. Segunda opção, a raposa se sentou e olhou para as uvas desanimada. Olha aí o trecho 4. Now he sat down. Vocês já conhecem, né? Sit down. Sit é sentar-se. E aí eu tenho o passado de sit, que é sat. Depois eu tenho look at. Look é o verbo olhar para, né? Look at, olhar para. Ele está no passado aí, com o finalzinho ed. Lembram que a gente já viu isso? Então, vocês vão observar que a minha segunda opção está aí, né? Agora, ele se sentou e olhou para as uvas, né, desanimada. Um dia, a raposa observa um cacho de uvas maduras, deliciosas, e ficou até com água na boca ao observá-las. Olha aí, a primeira expressão aí, um dia, vocês já ouviram, né? One day, olha lá, no trecho 2. A fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes. Olha só. Um dia a raposa, né, estava lá olhando o lindo cacho de uvas no galho, né? Então tá aí. A raposa tenta pegar as uvas e após várias tentativas não consegue pegar o cacho. Olha lá no trecho 1, onde fala assim, no finalzinho, na última linha. Again and again he tried, but in vain. Então, de novo, ele tenta, mas ele não consegue, as tentativas dele são em vão, ele não consegue pegar. Então, tá aí. Escreva em português a moral da história com suas próprias palavras. Então, vamos colocar aqui a moral da história só para a gente ver? Olha só, ela está em destaque lá no texto, e aí eu coloquei ela aqui, olha. Lá no texto, em inglês, está falando assim, There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. Há muitos que fingem desprezar e menosprezar o que está além do seu alcance. Algumas palavrinhas estão, inclusive, lá no vocabulário, tá? Então, muitas pessoas fingem desprezar e menosprezar, né, fazer pouco caso, daquilo que ele não consegue. Então, vocês vão refletir sobre essa moral da história e vão escrever com as suas palavras o que isso quer dizer, tá? Vocês podem usar, inclusive, exemplos que acontecem para ilustrar, né, o que vocês entenderam desta moral da história, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Eu tenho aqui também a tradução dos trechos da fábula da raposa, né, que eu coloquei aqui para vocês. Estava falando de cada trechinho lá que a gente viu. Depois vocês podem assistir e ver com calma. E aí, eu espero que tenha ajudado vocês nesse passo a passo. Refaçam essas atividades, sigam o passo a passo, né? Fazendo de novo, olhando o vocabulário, olhando as palavrinhas conhecidas para vocês. Leiam mais de uma vez, usem o dicionário sempre que precisarem, tá? E estudem, sejam curiosos, né? Pesquisem. Take care and stay at home. See you soon.